Seja bem-vindo à aula Variáveis. Através desta aula, iremos ensinar como utilizar as variáveis, definindo os tipos, conhecendo diversos operadores como básicos, comparação, concatenação e lógicos e criar uma situação utilizando a fórmula lógica. Uma variável é um objeto, o significado é uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes, chamados de identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. O computador armazena os dados nessas divisões, sendo que em cada divisão só é possível armazenar o dado e toda vez que o computador armazenar um dado em uma dessas divisões, o dado que antes estava armazenado é eliminado. O conteúdo pode ser alterado, mas somente um dado, por sua vez, pode ser armazenado naquela divisão. Então, com o Axis aqui aberto, eu vou encerrar aqui esse formulário aqui, ó. Vou deixar ele em modo de design. Então, já que não vamos utilizar mais, eu vou fechar aqui de uma vez. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um módulo, só clicar aqui, ó, utilizar o Visual Basic. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você um outro exemplo. Eu vou encerrar aqui, eu vou fechar isso aqui também, eu vou criar mais um módulo, ó. Vou clicar aqui, ó, inserir módulo. Eu vou deixar como módulo 2 mesmo, clique em salvar. Ó, já está até perguntando, clico OK. E vou maximizar aqui, porque vamos trabalhar muito com essa tela. Então, eu vou mostrar para você as variáveis. Então, para que você possa entender, é o seguinte. Apesar de não ser obrigatório, as variáveis devem ser declaradas e só depois utilizadas. Na declaração de uma variável, indica-se o seu nome e o seu tipo. O tipo de uma variável indica que valores. Essa variável pode conter, por exemplo, um número, um pedaço de texto, uma data, entre outros. Os tipos mais comuns de uma variável no VBA são esses mostrados no exemplo. Então, eu vou mostrar no exemplo aqui, ó. Ó, isso aqui é chamado de declaração de variável, que eu vou colocar aqui agora. Eu vou criar aqui uma sub, ó, uma sub. Eu vou colocar assim, ó, teste1. Pronto. Então, aqui dentro aqui, eu vou declarar uma variável. Então, isso aqui deve ser colocado obrigatoriamente, ó, din. Então, a variável vai chamar de quê? Num1. Eu não coloquei nem acento e nem espaçamento, ó. Num as integer. Olha você ver, ó. Ou seja, vai ser uma variável declarada como inteiro. Eu vou criar uma outra variável chamada de num2 as integer. Agora eu vou criar mais uma variável que vai chamar de test1 as string. Agora aqui já muda, ó, string, porque vai ser uma variável de texto. Então toda variável de texto coloca string e toda variável de número inteiro coloca como integer. Eu vou colocar aqui mais uma variável, ó, din test2 as string. Pronto. Então, recapitulando, ó, a palavra din representa uma declaração de variável e logo em seguida vem o nome da variável, sendo que ela poderá ser qualquer nome que não tenha acentuações, espaçamentos ou caracteres especiais. E para finalizar, vem o tipo da variável como as integer, que representa o número inteiro, e as string, que representa texto. Com as variáveis declaradas, podemos utilizar cálculos através dos operadores básicos, comparação, concatenação e até mesmo criar situações. E antes de iniciarmos com os operadores, eu vou mostrar para você os exemplos de escrito. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Aqui embaixo aqui, eu vou colocar assim, ó. Ó, num1 é igual 5. O que eu fiz? Eu estou fazendo essa variável inteira aqui. Ele vai valer o quê? Ele vai valer número 5. Então, toda vez que eu colocar essa variável, ela vai ser o quê? Vai ser colocar como número 5. Eu vou colocar mais uma aqui, ó. Num2. Então, a variável num2 vai valer como 10. A variável test1, ela vai valer isso aqui, ó. Eu vou colocar entre aspas e eu vou explicar para você por que eu coloquei entre aspas. Ele vai valer como nome de Ricardo. E aqui, ó, test2, vou colocar assim, ó, igual, colocar aqui, ó, Remi Informática. Pronto. Então, eu vou mostrar o seguinte, ó. Os valores numéricos são colocados somente os números após o sinal de igual. É como você viu aqui, ó, num1, num2, test1, test2. Então, os valores em texto são colocados de forma obrigatória as aspas duplas após o sinal de igual, que nem o Ricardo Remi Informática. Com os valores descritos em cada variável, ao utilizar uma função MSGBox, seguindo a variável entre parênteses, será exibido o próprio valor que foi descrito na variável, como mostra no exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, MSGBox. O que acontece se eu colocar aqui, ó, no 1? Então, vamos fazer um teste, ó. Vou salvar aqui e vou executar, ó.
Aí já vai mostrar 5. Por quê? Por que mostrou 5? Porque no 1 ele já vale 5. Está mostrando aqui, ó, no 1 é igual a 5. Ó, se eu colocar aqui como no 2, ó, vou clicar aqui no executar, ela vai valer 10. É a mesma coisa. Se eu colocar aqui, ó, teste 1, ó, e clique em executar, olha você vê, vai valer Ricardo. E a mesma coisa se eu colocar o outro. Então, nesse caso, a box será aberta e exibir com o nome de Ricardo, como você deixou como teste 1. Agora, eu vou fazer um outro teste para que você possa entender. Ó, temos também os operadores básicos. Os operadores básicos são operadores que fazem cálculos matemáticos através de um número com outro ou até mesmo uma variável com outra. Então, eu vou mostrar para você, ó, uma lista de operadores básicos de VBA. Então, você pode notar que essa lista de operadores de VBA está mostrando diversos operadores que você pode trabalhar. Então, nesse teste que eu vou mostrar para você, no exemplo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esse aqui, MSG Box, para não ficar mostrando toda hora. E vou colocar assim, ó. MSG Box. Ó, no 1, eu coloquei entre parênteses, ó. No 1 mais no 2. Olha, você vê, operador matemático seria o quê? Adição. Então, eu estou fazendo o quê? Estou pegando 5 mais 10. Agora, vamos fazer um teste, ó. Aí já está mostrando 15. Então, 5 mais 10 é 15. Agora, o que você está notando aí, ó? Neste exemplo, mostra que a variável no 1 está somando com a variável no 2 e exibindo o seu resultado em uma box que é 15. Então, os operadores de concatenação é usado para juntar duas ou mais variáveis, seja texto ou numérico. Esse operador é usado quando queremos incrementar valores após uma frase descrita na mensagem. Então, veja o operador de concatenação utilizado no VBA. Então, eu vou mostrar para você aqui o exemplo. Ó. Eu posso juntar essa variável com essa variável aqui. Ó. Então, ou seja, eu quero mostrar esse texto junto com esse texto aqui. Então, para que isso possa acontecer, eu vou apagar aqui, deixar somente MSG Box e vou colocar assim, entre parênteses, ó, teste 1. E eu vou colocar operador de concatenação, que é esse aqui. E eu vou colocar assim, ó. Abre o aspas duplas, dou espaço e fecho aspas duplas. O que eu estou fazendo? Eu estou juntando essa informação junto com esse aqui. Porque aqui na frente, continuando aqui, ó, eu vou colocar operador de concatenação e vou colocar teste 2. Apenas isso. E fecho o parêntese. Então, eu estou colocando um espaço aqui. Ó. Vamos fazer um teste para ver o que vai acontecer. Ó. Vou clicar aqui em executar. Então, já está mostrando. Ricardo, Remi Informática. Então, a gente está pegando esse valor aqui, ó, Ricardo, e colocando também o Remi Informática. Aí você deve perguntar assim, Ricardo, para que serve esse aqui? Se eu retirar esse aqui, por exemplo, eu vou retirar esse aqui, eu vou deixar apenas esse aqui, ó, teste 1 e teste 2. E eu deixo o operador de concatenação aqui para separar. Executo. Aí ele vai ficar junto. Por isso, eu criei isso aqui, ó, colocando o operador de concatenação, abrindo aspas duplas, dando espaço, aspas duplas novamente para fechar e espaço. Apenas isso. E eu executar, ele vai mostrar o espaçamento automaticamente. Então, nesse exemplo, ele mostra que a variável teste1 está juntando com a variável teste2, além do espaço entre aspas, através das aspas duplas, e exibindo o seu resultado em uma box, que é Ricardo, Remi Informática. Agora, os operadores lógicos são utilizados nas operações lógicas, quando é criada uma situação utilizando os operadores de comparação. Quando queremos tirar mais de duas situações lógicas, utilizamos estes operadores. Agora veja uma lista de operadores de comparação utilizados no VBA. Eu vou criar aqui uma situação para que você possa ver. Criar uma situação é fazer uma situação lógica utilizando os operadores de comparação e operadores lógicos e executar uma determinada tarefa ou valores. Através desses operadores, podemos definir uma situação verdadeira ou falsa, se um determinado valor estiver escrito em uma variável. Então veja um exemplo que eu vou mostrar aqui. Eu vou apagar aqui o MSG Box. Eu vou utilizar aqui chamada if. If quer dizer se. Se, colocar aqui no 1, ou seja, no 1 é igual a 5, né? Então eu vou colocar assim, no 1 é igual no 2. Então eu estou fazendo o quê? Uma situação lógica. Então o número 1 é igual ao número 2, ou seja, 5 é igual a 10. Aí você sabe que não é. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui o end e teste1 é igual teste2. Então, estou criando aqui duas situações. Então, está mostrando aqui 5 é igual a 10 e Ricardo é igual a Remi Informática. Então, quer saber se é verdadeiro ou falso. Então, eu vou colocar aqui. Então, isso aqui é um comando de então.
pressiono a tecla Enter. E eu vou colocar aqui, ó, MSGBox, a parêntese, e coloco assim, ó, os campos são iguais. Fecho aspas duplas e fecho parênteses. Agora eu vou colocar aqui um ou quer dizer else. Ou, então se caso essa condição não for verdadeira, o que vai acontecer? MSGBox, aí eu vou colocar assim, ó, os campos não são iguais. Fecho aspas e fecho parênteses. Aí eu vou colocar aqui a finalização em if. Então tem finalizar. Tudo que você abre aqui em cima, aqui, ó, if, aqui tem finalizar. Agora, vamos fazer um teste para ver, ó. Vou clicar aqui para você ver, ó. Aí já está mostrando, ó, os campos não são iguais. Por quê? Porque isso aqui não foi verdadeiro. Então no 1 não é igual no 2 e nem texto 1 nem é igual ao texto 2. Então o que você está vendo aqui nessa fórmula? Ó, neste exemplo, estamos comparando se a variável no 1 é igual à variável 2. E se a variável test1 é igual à variável test2. Se caso for verdadeiro, será exibida o seu resultado em uma box, que é os campos são iguais. Caso contrário, será exibido o seu resultado em uma box, que é os campos não são iguais. Então, nesse caso, o valor é falso pelos valores que estão descritos nas variáveis. Então, você já deve notar que isso que aconteceu até agora é comparação. Então, o que eu mostrei para você é como você utiliza a variável e utilizar os operadores matemáticos, operador de concatenação, operadores de comparação. Então, tudo isso é utilizado dentro do VBA do Access. É apenas isso. Até o momento, ensinamos como utilizar as variáveis, definindo os tipos, conhecendo diversos operadores como básicos, comparação, concatenação e lógicos, e criar uma situação utilizando a fórmula lógica. Não deixe de praticar em seu computador as aulas que aprendeu nessa sessão.